Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no canal Investidor de Primeira e hoje eu vou falar algo bem interessante que eu aprendi e vou compartilhar com vocês sobre reserva de emergência. O que é reserva de emergência, como eu posso fazer e quais erros não cometer com a reserva de emergência. Bom, primeiramente, reserva de emergência é aquele valor que você deixa guardado, na verdade você deixa investido no destino certo e que você vai precisar para alguma eventualidade que às vezes você não possui no seu salário. Vou dar um exemplo para você. O pneu do seu carro furou, né? O pneu estourou, você teve um problema de saúde na sua família e você não tem aquele valor naquele momento para resolver aquilo. É aí que a reserva de emergência entra em ação. Então, é por isso que ela se chama justamente de emergência, para situações de emergência que você precisa de uma importância num período assim curto e que você precisa resolver aquela situação o mais rápido possível. Reserva de emergência, normalmente você calcula a reserva de emergência fazendo uma mensuração de 6 salários que você recebe hoje. Então anota aí, se você recebe R$1.000, a sua reserva de emergência ela precisa ser pelo menos R$6.000. Então se você recebe R$10.000, sua reserva de emergência ela precisa ser R$60.000. João, por que 6 meses? Porque normalmente o pessoal calcula, fazem cálculos e tudo mais, mas normalmente o pessoal calcula o seguinte: se você estiver desempregado, você aconteceu alguma situação em que você foi demitido e você não sabe o que fazer, 6 meses é o tempo suficiente de você correr atrás de um novo emprego e de você sobreviver com essa reserva. Então, essa é a explicação mais clara possível que você pode entender, mas normalmente é justamente essa mensuração para que você possa entender que aquele valor ele está disponível para você quando você precisar em uma situação de emergência, tá bom? Mas aí vem o grande dilema. O que a reserva de emergência representa para mim? Ela é algo que você vai usar quando você precisar em um tempo muito curto. Porém, tem algo que chama a atenção de muitos, que é o que? João, beleza, eu preciso dessa reserva, mas aonde eu vou conseguir guardá-la? Onde eu posso deixá-la de tal forma que o meu dinheiro não fique parado e eu não perca esse rendimento, vamos dizer assim. E aí é que está o erro de muitas pessoas. Normalmente utilizam a poupança para destinar a reserva de emergência. E é algo que eu cometi esse erro, inclusive, por muitos anos, e depois que eu fui estudando, eu não cometi mais. Por quê? A poupança hoje, quando eu estou gravando, ela está gerando uma rentabilidade mensal de 0,67%. Isso dá mais ou menos uns 8% ao ano. E quando você olha este investimento, a poupança, ela é um dos piores investimentos, porque ela nem acompanha sequer a inflação quase. Então, eu cometi esse erro, deixei na poupança por muito tempo mesmo. E a gente fica naquele negócio do conservador e não é porque é mais seguro. Gente, investimento seguro é outro tipo, eu vou falar em outro vídeo sobre isso. Se tiver interesse em saber sobre esse assunto, deixa nos comentários aí que aí eu posso também entender a necessidade de vocês aí com relação a esses assuntos de investimentos. Mas a poupança, ela não é, em níveis de segurança, ela é bem semelhante a outros investimentos que podem te entregar uma rentabilidade maior e você também tem a mesma flexibilidade que você teria na poupança, você teria em outros investimentos. Mas, aonde eu quero chegar? Eu vou, até não é uma recomendação, não é nada disso, eu vou explicar para vocês o que eu uso hoje. Eu uso a caixinha do Nubank como uma reserva de emergência. Por quê? Porque ela me entrega uma rentabilidade hoje de 100% do CDI. E quando eu vou chegar no ponto, eu não vou explicar o que é CDI nesse vídeo, tá bom? Eu vou deixar para um outro vídeo. Mas, onde eu quero chegar? A taxa Selic hoje está 15%. 100% do CDI,
como tem uma diferença de 0,10 em cima do CDI, né, no caso da Selic, digo, então me rende 14,9% ao ano. Se você for olhar, 14,9% é muito maior do que 8,34% da poupança. E aí, fazendo um exemplo aqui para que você possa entender melhor, se eu deixo R$1.000 na poupança, por exemplo, em um ano, esses R$1.000 se tornam R$ 1.083,40. E aí, se eu deixo na caixinha, por exemplo, do Nubank, tem outros bancos também que até entregam mais do que 100% do CDI, mas tem que ficar atento na questão da liquidez diária. Por quê? Tem bancos que entregam 120%, 140% de CDI, mas a liquidez não é diária, então não tem uma alta liquidez. Para você pegar, você tem que deixar lá depois de 3, 4 meses ou até um ano que você consegue pegar. Então não é interessante para uma reserva de emergência. Então, por exemplo, voltando aqui, um ano de poupança, R$1.000 se transformam em R$ 1.083,40. No Nubank, esses R$1.000 se transformariam em R$ 1.122,93, uma diferença de quase R$40, mais ou menos. Aí você fala, poxa, João, uma diferença muito simples, tudo bem, mas se você conta, estou falando de R$1.000, se você conta durante 5 anos, a poupança te entrega R$ 492 de lucro, o CDI R$ 852, já deu uma diferença de R$ 360. E em 10 anos, a poupança te entrega R$ 1.228 de lucro, em cima daquilo que você investiu anteriormente. E o CDI te entrega R$ 2.555 de lucro. Isso dá uma diferença da poupança para a caixinha do Nubank de cerca de R$ 1.327. Estamos falando de R$1.000. Então, assim, a diferença ela é muito grande e você vai vendo essa diferença com os juros compostos, em virtude do tempo e principalmente quando você tem um capital maior, uma reserva de emergência maior. Isso estamos falando de R$1.000. Então, se você tivesse R$10.000, se tivesse R$20.000, R$40.000, a diferença seria muito maior. Então, esse é o erro de muitos brasileiros que está destinando uma reserva de emergência na poupança com medo de perder dinheiro e tudo mais. Só que se você deixa, por exemplo, isso não, eu reitero, não é uma recomendação, não estou sendo patrocinado por ninguém, mas é um caso prático meu, você deixa num 100% de CDI na caixinha do Nubank, ela te rende muito mais e uma alta liquidez, ou seja, quando eu preciso usar, eu consigo resgatar esse valor e tá tudo certo. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, já deixa o seu comentário aí, tá bom? E se inscreva no nosso canal para mais vídeos como esse. Forte abraço!